Boa noite, graça e paz. Bem-vindas, bem-vindas a mais um encontro aqui no Poço de Jacó. E eu creio que Deus vai falar conosco esta noite. Eu oro que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração, o que ele deseja ministrar, que você tome conhecimento das instruções, das palavras dele, das direções, que seja algo mesmo particular, que Deus fale com você. Enquanto eu estiver ministrando a palavra, você vai ouvir a minha voz, mas essa não é a voz mais importante que você vai ouvir. Enquanto eu estiver ministrando a palavra, você também vai ouvir a voz do Espírito, que pega a palavra e traz para o seu particular, e traz para a sua intimidade, porque só ele conhece você no particular. Então, eu oro que o Espírito ministre ao seu coração nesta noite, e que essa palavra encha o seu coração nesta noite. Amém? Vamos lá? Deus te espera no jardim. Esse é o nosso tema hoje. E eu quero passear com vocês pelo jardim. Nós temos um curso, acho que a maioria sabe, que chama Curso Espada do Espírito. Eu e meu esposo, é um curso online de estudo da Palavra de Deus. Para quem está no curso, porque eu sei que eu tenho algumas alunas aqui, você vai retomar alguns assuntos que foi dado no curso. Aí você tem paciência e faz a revisão comigo. Eu sei que você vai ser ministrada de qualquer jeito, mas para quem não está no curso, vai ser uma ministração completamente nova. Então, eu vou passo a passo dentro dessa ministração e sei que Deus vai falar com você, amém? Então, vamos lá. Deus te espera no jardim. Amadas, eu quero compartilhar com vocês algo que durante a minha vida cristã me trouxe muito conforto. Eu amo ser mulher. Apesar de ter crescido num ambiente, de ter ouvido a minha avó, não a materna, mas a paterna, compartilhar das dores de ser mulher. Não sei se você já passou por isso, e especialmente os mais antigos, né, as nossas vós, bisavós, elas sofriam mais mesmo, e elas muitas vezes falavam sobre a dificuldade de ser mulher. E eu lembro eu criança, ouvindo ela falando sobre a dificuldade de ser mulher e como era mais fácil ser um homem. Mas por algum motivo aquilo não descia no meu coração. E quando eu encontrei Jesus, que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu entendi por que aquilo não descia no meu coração. Porque pela palavra eu vi o quanto Deus me amava, o quanto eu era preciosa, e que não tinha nenhum demérito em ser mulher. Muito pelo contrário, nós temos muitas coisas especiais que são só nossas. E muitas vezes Deus me fez passear pelo livro de Gênesis, na criação, os 3 primeiros capítulos, de eu ver o amor e o cuidado dele comigo, e qual era o caráter, a intenção do coração dele quando nos criou. Homem e mulher Deus criou. Mas Deus me mostrava o seu amor. E eu quero compartilhar com você hoje essas questões, esses princípios, essas verdades espirituais tão profundas que estão lá em Gênesis. Porque muitas vezes, quando você quer entender alguma coisa, você precisa ir para o início dela. A gente se olhar hoje como está a humanidade, a gente pode ficar em dúvida do caráter de Deus, a gente pode ficar questionando Deus, porque nós sabemos que a terra foi dada aos filhos dos homens, e muito do que acontece hoje na humanidade é resultado da escolha dos homens. Mas quando nós queremos entender por que Deus nos fez, e qual é o coração de Deus a nosso respeito, a gente tem que ir lá no começo, quando ele nos fez. E nós vamos hoje passear pelo livro de Gênesis, lá no começo, e aprender sobre a criação. Nós vamos para o jardim hoje, porque Deus te espera no jardim. Vamos lá, Gênesis 1, verso 1 a 3, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esses são os 3 primeiros versículos da Bíblia.
A Bíblia começa com esses 3 versículos. Deus começa a manifestar o caráter dele, manifestar a vontade dele. Eu gosto de dizer que a Bíblia é uma canção de amor, de um pai amoroso para nós. A Bíblia é um livro de relacionamento. Deus quer se revelar através da palavra dele. E ele começa a carta dele para nós, dizendo isso. Como foi no começo, como foi no princípio. Esses 3 versículos são super importantes, nós temos que entender o que estava acontecendo aqui, porque tem muita preciosidade nesses 3 primeiros versículos. Primeiro, no princípio era Deus, Deus estava lá, foi Deus quem criou todas as coisas, Deus estava no começo, Deus estava desde o princípio. Quando, amados, tudo se torna um caos na nossa vida, e a gente pensa, o que é que eu vou fazer? Você precisa saber que pode contar com o Senhor, porque Deus nunca deixou a sua criação na mão, nunca deixou o homem desamparado. Apesar das quedas e das falhas da humanidade, Deus sempre foi um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que estava lá manifestando o amor dele pelo homem. E no princípio ele estava lá e ele criou os céus e a terra. Mas a Bíblia diz no verso 2 que a terra estava sem forma e vazia. E havia um abismo, havia trevas sobre a face do abismo. Eu amo esse versículo, sabe por quê? Porque a Bíblia já começa sem esconder o caos. A gente gosta de esconder o caos, certo? E tá tudo bem. A gente gosta de esconder o que está errado na nossa vida. A gente gosta de mostrar para as pessoas sempre o nosso lado bom, o que está certo, o que está bonito, né? A gente gosta de sair maquiada e tá tudo certo, não é problema, isso é muito bom. Entenda onde eu quero chegar. A questão é que nós não podemos nos esconder de Deus. O problema é quando a gente não conta nem para Deus o nosso caos. Você entende? Quando a gente não abre nem para Deus o nosso problema. A gente não conta nem para Deus a nossa angústia. Porque a gente acha que Deus não vai se interessar, porque a gente acha que Deus vai se afastar de nós, porque a gente acha que Deus não vai entender, ou porque a gente se sente condenado por aquele sentimento, por aquele lugar de bagunça que está a nossa vida, ou que está alguma parte da nossa vida. Mas Deus, ele não se esconde do caos. Deus não tem problema de lidar com o caos. Amada, eu quero começar esse encontro dizendo a você que Deus não tem problema de lidar com o seu caos, com a sua situação difícil, com o seu problema, com a bagunça na sua casa, ou com a bagunça na sua vida emocional. E nós não devemos nos esconder de Deus, porque o Espírito de Deus quer se mover sobre esta situação de caos, sobre esta situação de trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, havia bagunça na terra. E Deus olha para aquela terra e Deus tem um plano. Deus tem um plano de flores, Deus tem um plano de árvores, Deus tem um plano de passarinhos voando, Deus tem um plano de animais, Deus tem um plano de uma humanidade que represente a Ele na terra. Deus olha para o caos, mas Deus tem um plano, Deus tem um projeto dentro dele, que Ele vai estabelecer. Então, creia nos planos de Deus para a sua vida. Creia que não tem área na sua vida em caos ou em trevas que Deus não possa transformar. E Deus tem um plano para isso. Deus olha para você, Deus não te vê como você está agora, Deus te vê aquilo que Ele pode te tornar. Deus te vê no teu potencial. Deus te vê plena nele. Ele olha para você e Ele vê o projeto do coração dele. O projeto que Ele tem a seu respeito. E vamos lá. E aí o Espírito está pairando sobre a face do abismo. E aí a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aleluias. Terceiro ponto muito importante deste versículo é que Deus falou. Deus trouxe ordem ao caos, Deus trouxe a manifestação da vontade dele, Deus trouxe
a beleza, Deus trouxe o milagre para aquela situação, a restauração. Deus trouxe como? Falando a palavra dele. E esse é o modo de Deus agir. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos 9 vezes a expressão disse Deus. Quando Deus encontrou a terra em caos e vazia, com trevas, o que Deus fez? Deus falou, Deus disse. E Deus, amadas, Deus trabalha desse jeito. Deus usa a palavra dele para restaurar situações. A Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os curou de tudo que era mortal. Deus envia a palavra dele para mudar circunstâncias, para mudar situações. Deus usa a palavra dele para transformar situações, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e tudo que hoje existe por causa da palavra de Deus, e é sustentado pela palavra de Deus. Eu amo esse versículo. A Bíblia diz que tudo é sustentado pela palavra de Deus. Deus criou o sol e a palavra de Deus criou o sol e a palavra de Deus sustenta hoje. Porque, amadas, quando eu reconheço que todo o universo foi criado pela palavra de Deus e é sustentado por ela, eu tenho convicção de que a minha vida também é sustentada, também pode ser sustentada pela palavra de Deus. Eu posso confiar em Deus, porque é muito mais leve, você entende? É muito mais leve a nossa vida do que o universo, do que o sol, do que a lua, do que o mar que Deus colocou. A Bíblia diz que Deus colocou limite, ele vai até um ponto, mas não ultrapassa. É muito mais leve o que ele tem para fazer na minha vida do que ele já manifestou, feito na criação, do que o poder que ele manifestou na criação. Amém? Eu quero que você veja aí comigo, esse versículo está aí no cantinho da tela. Deixa eu ver aqui, se eu consigo. O meu não está. Só um momentinho, queridas. Deixa eu interromper aqui o compartilhar. Só um momento, estou voltando. Porque não estava aparecendo para mim o versículo. O versículo que eu quero ler é Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você pode repetir esse versículo para mim? Diga, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja imitadora de Deus como filha amada. Por que eu trouxe esse versículo? Porque se Deus corrige o caos falando a palavra, como é que eu vou corrigir o caos na minha vida? Como é que eu vou lidar com o caos? Falando a palavra. Se Deus usa a palavra para estabelecer a vontade dele na terra, para estabelecer os planos dele na terra, como é que eu vou fazer para estabelecer os planos de Deus na terra? Eu vou falar a palavra. Porque Jesus disse, ore para que a minha vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, eu, como imitadora de Deus, diante do caos, eu vou falar a palavra, o que Deus diz a meu respeito. Amém? Então, vamos continuar. Glória a Deus. A criação do homem e da mulher. Gênesis 1, 26 a 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse versículo fala da criação do homem e da mulher. O que é verdade para o homem nesse versículo é verdade para a mulher. Deus criou o homem e mulher nesse mesmo grau de qualidade, nesse mesmo grau de autoridade, nesse mesmo grau de importância. Apesar do homem e da mulher terem funções distintas no casamento, mas como indivíduos, eles foram criados por Deus da mesma forma. Eu sou grata a Deus. Lembra que eu disse que eu amo ser mulher? Porque
amadas, eu acho que Deus tem um cuidado com a gente, assim, especial na palavra, para que a gente entenda a nossa importância e o nosso lugar no coração dele. Ele deixou bem claro nesse versículo, homem e mulher os criou. Ele podia ter usado só a palavra homem, porque depois a mulher seria formada da costela de Adão, não é verdade? Mas ele deixou claro, específico, olha, eu não estou falando só do homem, eu estou falando do homem e da mulher. Eu estou falando da criação de ambos. Eu os criei. Sabe, queridas, Deus primeiro cria o homem e a mulher. Eu falei sobre isso ontem no curso. Dentro dele mesmo. Ele fala, olha só, Deus fala, ele não pensa. Toda vez que Deus vai criar, olha esse princípio, toda vez que Deus vai criar, Deus fala. O poder criativo de Deus é manifesto na palavra dele. Então, se nós queremos mudar a circunstância, se nós queremos viver algo novo na nossa vida, a gente tem que mudar o jeito que a gente fala. A gente tem que falar corretamente o que a gente quer ver, o que a gente quer viver. A gente tem que falar fé, a gente tem que falar vida, a gente tem que falar força, porque é isso que nós queremos viver. É muito difícil, às vezes, debaixo de pressão, falar a coisa certa, mas falar a coisa certa é muito importante. Nós temos no canal aí uma ministração sobre o poder da palavra, porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Então, falar o que é certo é muito importante. Deus ia criar o homem. Deus ainda não ia formar o homem, porque criar e formar são coisas diferentes. A Bíblia diz que ele cria o homem nesse versículo, e versículos depois, ele forma o homem e forma a mulher. O homem, ele forma do pó da terra, a mulher, ele forma da costela de Adão. Mas neste versículo, ele está criando. Esse termo criar, no original, está falando de algo que nunca existiu. Que Deus está criando ali, é original. É diferente de formar, porque o corpo do homem veio do pó, ele pega o pó e modela o pó, e o corpo da mulher veio da costela. Então, ele pega a costela e modela a costela. Amém? Então, Deus está criando aqui homem e mulher. E ele está colocando homem e mulher em um status. Em um status celestial. Eu não sei, amada, qual é o seu status financeiro hoje. Eu não sei qual é o seu status de estudo, grau de estudo seu. Eu não sei qual é o seu status familiar, se você é casada, é solteira, divorciada, é viúva. Eu não sei qual é o seu status na sociedade, e isso não me importa. Mas uma coisa eu sei qual é o seu status diante de Deus, e isso importa. Isso é o mais importante da nossa vida, e nós precisamos saber o nosso status. O Espírito Santo quer que você saiba o seu status, porque você foi criada num status divino. A Bíblia diz que você foi criada primeiro, homem e mulher, mas eu estou ministrando para mulheres, então vou focar em vocês, tá bom? Você foi criada, mulher, primeiro, a imagem e semelhança de Deus, para refletir a Deus, do mesmo tipo de Deus, imagem e semelhança de Deus. Você foi criada em Deus. Deus fala com Ele mesmo para criar você. Aleluia! Quando Deus quer criar os animais, Deus fala com a terra. Presta atenção nisso, leia depois. Deus fala que produza a terra, porque o animal vem da terra e necessita da terra para viver. Quando Deus fala com as aves, ele fala ao céu. Quando ele fala com as aves não. Quando ele fala com os peixes, quando ele fala com os peixes, quando ele cria os peixes, ele fala com o mar. Na verdade, ele fala com a terra para os animais e as aves, certo? Porque eles precisam da terra para viver. Até as aves precisam da terra para viver. Ela tem que se alimentar da terra, elas têm o suporte na terra, apesar de voar, certo? Então, Deus fala com a terra. Mas quando ele vai criar os peixes no mar, ele fala com as águas. Produzam as águas, seres viventes. Vou repetir. Quando Deus vai criar os animais, ele fala com a terra, produza a terra. Quando Deus vai criar os peixes, ele fala com o mar, produzam as águas.
quando ele vai criar você, ele fala consigo mesmo. Aleluia. Você pode levantar essa mãozinha para o céu. Ai, irmãos, isso é lindo demais. Quando Deus vai me criar, quando Deus vai criar você, ele fala consigo mesmo. E ele diz, façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança. Sabe por que ele fala consigo mesmo? Porque nós nascemos de Deus. Nós viemos de Deus. Segundo, ele fala, tenha ele domínio. Nós somos criadas com autoridade sobre a terra. E em Jesus, nós recebemos autoridade sobre o inferno. Jesus disse, pisar em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. Em meu nome, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Jesus estava falando para a gente pisar no bicho, serpente e escorpião. Isso é loucura. Ele estava falando para a gente exercer autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre demônios. Pisar, assumir o nosso território, dominar o nosso território. Você é a guardiã da sua casa. Você é quem domina sobre o seu território. Você é quem pisa em serpentes e escorpiões que estão tentando se aproximar. Você é quem manda sair no nome de Jesus, porque você foi criado com autoridade. Depois ele nos criou para prosperar. Amada, você tem um comando de Deus para prosperar. Ele disse, multipliquem-se, expandam, cresçam. Não é só questão de ter filhos, não. Deus está nos abençoando para prosperar. Ele está nos dando um comando de prosperar. E você pode usar esta palavra nos seus negócios, na sua vida financeira. Dizer, Senhor, como a tua palavra diz, eu vou prosperar, eu vou multiplicar, eu vou avançar. Porque eu fui criada para isso, para prosperar. E nós fomos criadas supridas em tudo. Como assim, Vanessa? Por que supridas em tudo? Porque antes de Deus criar, ele deu tudo, ele fez tudo para nós e deu como alimento. Ele preparou o ambiente. Ele criou o homem depois de criar todas as coisas. Então, nós somos criadas supridas em tudo. Você pode dar um glória a Deus aí? Na sua casa? Diga comigo, eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criada com autoridade. Eu fui criada abençoada para prosperar. E eu fui criada suprida em tudo. Aleluia! E o melhor de tudo para mim aqui nesse versículo. Diga assim, quando Deus me fez, ele falou consigo mesmo. Aleluia! Oh, eu amo esse versículo. Glória a Deus, eu me emociono com esse versículo. Vamos continuar? Gênesis 2, 1 e 2, nós vamos ver dois princípios estabelecidos por Deus desde a criação, lá no jardim. Amadas, todas essas coisas estabelecidas por Deus na criação, no jardim, é o que Deus quer que nós vivamos hoje. A vontade de Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que criou Adão e Eva. E em Cristo Jesus, ele nos posicionou de volta no jardim. Eu não vou falar sobre isso profundamente hoje, mas nós sabemos que Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E por causa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte entrou no mundo. Mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados do império das trevas e nós fomos transportados para o reino de Jesus, o reino do Filho do seu amor. E esse reino, querida, Jesus disse, olha, o reino de Deus está em vós. Esse reino é um jardim. Esse reino está dentro de você hoje. Hoje, nós fomos recolocadas no jardim por Jesus. Agora, eu estou trazendo essa mensagem, esses versículos, para você entender como deve ser a nossa vida no jardim. Porque Deus nos espera nesse lugar, que a gente entenda o projeto dele, que a gente se mova com ele nesse projeto, amém? Então, vamos lá, 2 princípios, diga 2. 2 princípios de Deus estabelecidos desde a criação,
que são permanentes até hoje. Gênesis 2, verso 1 e 2 diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus cria o homem no 6º dia, e no 7º ele descansa. E o que é que isso tem a ver, Vanessa? O que é que isso fala comigo? O que é que isso importa? Importa, querida, que Deus não faz nada por acaso. Quando Deus cria o homem e no 7º dia ele descansa, ele estava ensinando ao homem alguma coisa muito importante, que a prioridade não é fazer, a prioridade é estar com ele, a prioridade é descansar nele, a prioridade é o relacionamento com Deus. Deus cria o homem e depois descansa. Deus cria o homem comissionado. Deus cria o homem com autoridade. Deus cria o homem com um projeto. Mas ele não diz, agora põe a mão no arado, vá cultivar o jardim. Não. Deus diz, você está criado em mim e a primeira coisa que você vai fazer é ficar comigo. É estar comigo. É descansar comigo. Aleluia. Queridas, antes de toda obra, escuta o que eu vou dizer a você. Antes de toda obra que Deus vai fazer na nossa vida, sabe? De toda mudança, de toda restauração, de toda construção que Deus vai fazer, de toda promessa que Deus vai cumprir na sua vida. Antes desta obra começar, você precisa aprender a descansar. Você tem tantos sonhos de Deus, você tem promessas de Deus, mas o nosso problema é que a gente quer fazer antes de estar com Ele. E a Bíblia nos ensina o princípio do descanso, o princípio do relacionamento, porque não é descanso de ficar deitado na rede. Lembra? Tem uma mensagem, a mensagem da semana passada. Se você não ouviu, eu acho que é Vencendo a Preocupação e a Ansiedade. A gente fala um pouco sobre descanso. Eu oriento a você que ouça. Porque, querida, não é descanso de ficar balançando numa rede. É esse descanso do relacionamento. É o descanso de estar com Ele. De descansar nele. Ele nos convida para esse descanso. Então, eu vou repetir. Antes da obra começar, você tem que aprender a passar pelo descanso. Você tem que aprender a passar pelo relacionamento de descanso. Por que eu digo relacionamento? Porque eles estavam com ele, descansando. Amém? Veja, eu separei 2 versículos. Na verdade, um versículo para fundamentar esse descanso que está sobre nós até hoje. E se você quiser se aprofundar nesse tema, assista a meditação Vencendo a Preocupação e a Ansiedade. O versículo que eu quero ler hoje é Marcos 3,14. Diz assim: Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, diga estar com ele, e para os enviar a pregar, diga enviar. Aleluia. Veja, Jesus designou 12, comissionou 12, estabeleceu o projeto para os 12. Assim como ele chamou você, designou você, estabeleceu projetos para a sua vida. Assim como ele tem planos para você, ele tem negócios para você fechar, tem pessoas para você alcançar, ele tem obras para você fazer, ele tem projetos financeiros para você desenvolver. Deus tem muita coisa para você. Deus tem planos e projetos para você que só ele conhece. Planos de paz e não de mal. Mas antes de se iniciarem os projetos, ele chama você para estar com ele. E depois ele envia você para o projeto. Porque estar com ele é prioridade. Você pode dizer isso? Diga estar com ele. Diga melhor, diga ele. Diga, Jesus, estar contigo, para mim, é prioridade. E estar com ele é prioridade para o desenvolvimento do projeto que ele tem para a sua vida. Você tem que passar pelo descanso.
no sentido de repousar e de confiar, mas também no sentido do relacionamento. Estar com ele, descansar nele é prioridade. Gênesis 2, 5. Eu quero falar de outro princípio, o princípio da cooperação. Gênesis 2, 5. Você está vendo que nós estamos lendo Gênesis em ordem? Esses versículos estão em ordem, tá certo? Na ordem cronológica da Bíblia, o que aconteceu primeiro. Então, nós passamos pela criação, nós passamos pelo descanso, e agora a gente vai vir em Gênesis 2, 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, porque o homem tinha sido criado, era um espírito que estava com Deus, em Deus, mas não tinha sido formado. A Bíblia diz que estava tudo pronto. Mas olha que coisa interessante, eu não sei se você já viu esse versículo. A Bíblia diz que não havia nenhuma planta do campo na terra. Aleluia. Você está entendendo isso? A gente pensa assim, a gente pensa que Deus falou e de repente, assim, em segundos, apareceu uma macieira e frutas. E estava, assim, cheio de árvores. A gente não pensa assim? A gente imagina assim. A criação. Até o 6º dia, a gente acha que a terra está toda florida, mas a Bíblia diz que não havia planta do campo na terra, não havia erva brotado. O que é que havia? Deus tinha semeado a palavra dele, Deus tinha posto sementes no solo, mas ele não tinha feito brotar nada ainda, e Deus explica por que nada estava brotado. Eu acho isso extraordinário, irmãs. Deus diz, porque Deus não fizera chover sobre a terra e porque não havia homem para lavrar o solo. Ou seja, tudo que Deus faz na terra depende de 3 coisas. 1, da palavra dele, que é a semente. 2, da chuva dele, que é o manifestar do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo. 3, do homem fazer sua parte. Do homem lavrar a terra. A Bíblia traz sempre, por diversas vezes, o princípio da cooperação. Veja aí, 1 Coríntios 3, 9. A Bíblia diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Deus nos chama de cooperadores. Deus nos chama para cooperar com a obra dele. Deus lançou a palavra dele. Deus sabia, a terra estava pronta para produzir. A terra estava pronta para dar a sua força. Mas 2 coisas ainda impediam. 1, Deus não tinha feito chover, porque sem a presença do Espírito, sem o manifestar do Espírito, sem a chuva do Espírito, nada de Deus se manifesta na terra. A gente precisa do mover do Espírito na nossa vida, a gente precisa da comunhão com o Espírito na nossa vida, a gente precisa desenvolver relacionamento com o Espírito Santo na nossa vida. Então, não tinha chovido ainda e não tinha homem para lavrar, porque sem a cooperação do homem também não ia acontecer. Então, Deus estava ali. A Bíblia diz que vinha, depois você pode ler em casa, uma névoa sobre o solo para manter todas aquelas sementes preparadas. Sabe o que isso me fala? Que toda a palavra que Deus depositou sobre a sua vida, ela está aí, sabe? É a semente de Deus. A palavra é a semente. Toda a palavra que Deus depositou na sua vida está aí, preparada. A palavra é viva e eficaz, ela é permanente, ela não falha. Está aí preparada no solo para se manifestar. Mas vai vir a manifestação com o mover do Espírito e com o seu mover, com a sua cooperação, com a minha cooperação. Quando eu pego junto com Deus no projeto que Ele tem para mim, quando eu decido obedecer, quando eu decido fazer o que Deus está me falando, quando eu decido me envolver mais, quando eu decido me entregar mais ao Senhor, quando eu decido me render, sabe? Tem gente que tem que se render,
Render-se e perdoar aquilo que o Senhor já mandou você perdoar. Render-se e fazer o que o Senhor já mandou você fazer. Porque você é cooperadora de Deus, minha querida. Com o projeto que Deus tem na sua vida. Você é cooperadora de Deus. O Espírito está pronto. A promessa é a verdade. Então, se renda e diga: Deus, o Senhor quer que eu faça? Que tipo de lavrar eu preciso lavrar? Que tipo de operação será a minha? Qual é a minha parte? Qual é a minha parte nesse projeto? Aleluias. Veja Gênesis 2:15. Diz assim, Gênesis 2:15. E tomou o Senhor, aí Deus forma o homem, e aí Deus toma o homem, e tomou o Senhor e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Você vai ver que nos versículos anteriores, Deus planta um jardim. Porque você leu que não tinha planta nascida ainda. Então, Deus prepara um jardim ali. Um lugar preparado para Adão e Eva. Com tudo que eles precisavam. Com frutas, com tudo que eles precisavam. E Deus pega o homem e coloca nesse jardim. E Deus dá um comissionamento. Cultivar e guardar. E sabe de uma coisa, queridas? A ordem ainda é essa para nós, cultivar e guardar. Tudo que Deus entregou na sua mão tem que ser cultivado e tem que ser guardado. Sua família, sua vida, né? Sua saúde, sua vida física, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua família, sua casa, tudo. Se não tiver manutenção, se acaba, não é verdade? Se não tiver manutenção, se estraga. Os relacionamentos precisam de manutenção, tudo é cultivado e guardado. Guardado porque nós temos um inimigo que quer nos roubar, então nós temos que ser vigilantes e atentas, e cultivado porque Deus quer multiplicar. Sabe que Deus quer multiplicar? Multiplicar na sua vida. Deus quer abençoar seus filhos. Deus quer fazer eles prosperarem, irem além do que você foi, ou além do que você jamais pensou. Deus quer abençoar o seu relacionamento conjugal. Deus quer abençoar a sua vida financeira. E como isso acontece? Cultivando. Então, tem uma parte nossa na manutenção e no avanço das nossas vidas, porque tudo nas nossas vidas hoje ainda exige cultivo e guarda. Como é que eu cultivo, Vanessa? Eu cultivo falando a palavra e me movendo pela palavra. Afinal de contas, você sabe que a palavra é a semente, é a melhor semente para você plantar no seu solo e cultivar. A Bíblia diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, esse princípio de cultivar, que é o princípio da cooperação com Deus, e o princípio de guardar, foram estabelecidos no Éden e estão firmes, presentes até hoje nas nossas vidas. Fica atenta, mulher. Deus vai falar com você. Quando tiver alguma coisa fora do lugar, o Espírito vai falar: olha aí, cuida disso, guarda isso. Olha aí essa questão na vida do seu filho. O Espírito vai mover você, porque você é chamada para cultivar e guardar. Amém? Vamos avançar. Nós estamos quase terminando. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus te espera no jardim. Diga assim: Deus me espera no jardim. Aleluia. Deus espera o momento em que você finalmente vai aceitar quem você é nele. Lembra que nós lemos? Você é quem você foi criada nele para ser. Essa é quem você é. Você é filha de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é amada por Deus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é filha do Deus Altíssimo. Ele cuida de você. Você foi criada abençoada. Você já é abençoada para prosperar. Você está abençoada para prosperar, para avançar na sua vida, para crescer. Você foi criada assim. Você foi criada suprida nele. E por causa dele, nada vai te faltar. Deus te espera no jardim. Deus espera o momento em que você finalmente vai abraçar essa verdade
autoridade e vai declarar o que Deus diz a seu respeito, mesmo que pensamentos venham, sabe, na sua mente, dizendo a você, não, você é ninguém, você é incapaz, você não é importante. Você não é valiosa, ninguém se importa com você, ei, mulher. Deus se importa com você, Ele é o seu Pai. E Ele te criou, imagem e semelhança, para ter domínio. Jesus te deu autoridade. Jesus morreu para você ter um caminho aberto, livre, direto ao Pai. E para você poder exercer autoridade diante das artimanhas, das obras do diabo. Jesus morreu para que você pudesse pisar serpentes e escorpiões. E Ele está vivo hoje, assentado à direita de Deus, intercedendo pela sua vida. Você é muito amada. Deus espera você no jardim. Deus espera você no descanso. Diga assim, Deus me espera no descanso. Aleluias. Deus espera você no descanso. Você não pode substituir o seu tempo de comunhão com Deus por nada. Sabe, Davi, acho que foi Davi, tem um salmo que diz, eu acho que foi Davi, ele diz assim, que um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu entendo esse salmo da seguinte forma, esse versículo, que um dia na presença do Senhor é melhor, não é só porque é mais prazeroso, sim, é mais prazeroso, mas é melhor também porque é mais produtivo, é melhor em todos os aspectos. Vale mais, é melhor. Um dia na presença do Senhor traz mais resultado do que 1000 você tentando fazer no seu braço. Um dia na presença do Senhor traz mais resultado do que 1000 você correndo atrás. Ele é melhor, é a melhor escolha, é a melhor parte. Estar com Ele é a melhor parte. E é parte principal e inicial antes de você entrar no que Ele te enviou para fazer. Então, Deus te espera no descanso. E Deus espera que você coopere com Ele. Deus não poderá cumprir todos os planos dele para a sua vida sem a sua cooperação. Deus espera que você coopere com Ele, que você seja rápida em obedecer, que você seja rápida em ouvir as instruções do Espírito, porque você vai se mover e Deus vai poder se mover com você. Deus espera que você coopere com Ele, que você pare de resisti-lo, que você pare de resistir à palavra, mas que você diga, Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo aos teus projetos para mim. Eu me rendo, Senhor. Vamos orar. Esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para vocês essa noite. E eu quero orar agora um pouquinho com vocês. Feche os seus olhos. Aí onde você está, não importa. O Espírito Santo está aí com você agora. Espírito Santo, eu quero orar, Senhor, agora, para identidades serem saradas, Senhor. Oh, Pai, identidades serem saradas. Pai, eu oro para que cada mulher que está me ouvindo, Senhor, agora se sinta amada como ela é. Não é uma ilusão, não é papo de pregador, é a verdade da tua palavra. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama com amor tão profundo. O Senhor nos ama com amor tão perfeito, que o teu perfeito amor lança fora todo o nosso medo. Ó Senhor, muitas vezes nos sentimos fracas, mas o Senhor conhece a nossa força e sabe que verdadeiramente, Senhor, muitas vezes nós não temos força, mas o Senhor diz que porque nós guardamos a tua palavra, existe uma porta aberta dentro de nós que ninguém pode fechar. Oh, Pai, tu és a nossa força, tu mesmo, Senhor. Tu mesmo, Senhor, porque nós somos tuas filhas, nós somos criadas por ti, a tua imagem e semelhança, Pai. E o Senhor nunca tirou os olhos de nós, Pai. Oh, Senhor, eu te exalto pelo teu grande amor. E eu oro, Pai, por olhos espirituais abertos, Senhor, para que identidades sejam saradas esta noite, de uma vez por
todas. Mágoas, rancor, angústia no coração, porque não se sente amada, porque não se vê com valor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus se manifeste na sua vida hoje e você perceba claramente quem você é nele, qual é o seu valor. Pai, eu oro também que mulheres aqui entrem no descanso, Senhor. Ah, Senhor, as mulheres são tão cobradas, Pai, é tanta pressão na mulher, é pressão na maternidade, é pressão no casamento, é pressão na vida profissional, Senhor, é tanta pressão, é pressão para estar bonita, é tanta pressão, Pai, mas agora, Senhor, nós entramos no descanso, ou nós decidimos descansar, nós decidimos repousar, Pai, porque reconhecemos que não é no nosso braço, não é na nossa força, mas é pelo teu Espírito, é pelo Espírito do Senhor, é pelo Espírito do Senhor. Oh, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, vem sobre nós, vem sobre cada casa, vem sobre cada lar, Senhor, sobre cada necessidade, sobre cada lugar de caos, Senhor. Aí, seja esse lugar de caos dentro da nossa alma, ou seja, Senhor, do lado de fora, nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças. Ó Espírito de Deus, eu oro por uma intervenção, uma chuva do Senhor sobre nós, Pai. Porque eu sei que Tu estás aqui comigo e Tu estás aí com cada irmã, Senhor, que está orando comigo, Pai. Ó Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, ao Teu mover esta noite. E eu oro, Pai, para que cada uma de nós, Senhor, aprenda a cooperar contigo, aprenda a ser obediente, aprenda a ser diligente, aprenda a ouvir tua voz, aprenda a obedecer, porque há bênção na obediência, há bênção, Senhor, quando nós fazemos o que o Senhor nos mandou fazer, por mais que seja desconfortável muitas vezes. Mas, Senhor, é um lugar de bênção, um lugar de obediência à Tua palavra. Eu oro, Senhor, que cada mulher aqui aprenda a cooperar contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém, minha querida. Esta é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, da sua vida. E eu espero que ela tenha abençoado você, entrado, sabe, profundamente, lavado você. Porque a palavra é água, aleluia, glória a Deus, que lava as nossas vidas. A presença dele está aqui. Eu sei que você está recebendo o toque dele também. Louvado seja Deus pelo que ele está fazendo em nossas vidas. Louvado seja Deus pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Fica com Deus, em nome de Jesus, e até semana que vem, com mais um encontro aqui no Poço de Jacó. Amo vocês, viu? Amo vocês. Até a próxima.